Fica aí o convite, então, para vocês, em nome de Jesus. Agora eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Irmão, enquanto você vai abrindo aí, deixa eu só falar uma coisa aqui. Sempre quando você for falar ou escrever, nunca escreva aleluias, ou fale aleluias. Porque a palavra aleluia é glória a Deus, é dar glória a Deus, mas a palavra aleluias é glória aos deuses. E a gente sabe que existem muitos deuses. Então, quando você fala aleluias, você está dando glória a muitos deuses. E quando você fala aleluia, você está dando glória ao Deus único e verdadeiro. Às vezes a gente põe o S por causa de preguiça de falar aleluia, aleluia, aleluia. Você quer dar um monte de aleluia para Deus? Fala um de cada vez, não coloca o S, porque aí muda a conotação da palavra, amém? Que Deus abençoe você. Há muito tempo que eu já queria falar isso aqui nessa live aqui, que eu vejo que tem muitos irmãos, eles escrevem aleluias, ou então eles falam aleluias. Então, se vigie nisso aí, se policie. E Deus perdoa o pecado da ignorância, mas a partir do momento que a gente aprende e continua fazendo, aí já é diferente. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus está escrita assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Lê mais uma vez, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, ou então acima de toda a capacidade, né? E o versículo 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pode se sentar no seu lugar, se você estiver em pé. Com certeza, se você estiver na sua casa aí, você deve estar já sentado. Queridos, nós temos aqui 35 minutos para a palavra. Eu queria te incentivar a não sair da live e nem também sair da sua sala. Que você prestasse atenção, que eu creio que Deus tem algo para falar com você. E eu creio que Deus, assim como Ele usou mula, Ele usa pessoas que se dispõem a ser usado por Ele, como eu, desde quando eu entreguei a minha vida a Jesus, no ano de 1990, há 30 anos, eu me dispus a deixar a minha vida ser usada por Deus, e eu creio que Deus tem usado a minha vida para falar ao coração das pessoas, e creio que nesta noite não será diferente. Esse texto da palavra é muito interessante, né? A nossa leve e momentânea tribulação. Quando a gente está passando por prova, a gente fala sempre assim, né? Ai, não estou aguentando mais. Está pesado demais. Deus, o que eu faço? Deus, eu não sei o que fazer. Sempre, quando a gente está passando por uma prova, quando a gente está passando por uma tribulação, quando a gente está passando por um deserto, muitas das vezes sai essa palavra, ou mesmo que a palavra não saia, mas a gente pensa isso. Meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Interessante que Paulo escreve aos Coríntios e Paulo está dizendo, por meio do Espírito Santo, que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Por que a nossa leve tribulação é momentânea? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, nós precisamos entender isso. A Bíblia diz na segunda carta de Pedro, a carta universal de Pedro, ela diz assim, olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus não se limita no espaço do tempo. É nós, com o nosso físico, com a nossa carne, que nós nos limitamos. Então por isso Paulo, por meio do Espírito Santo, Paulo se tornou um homem tão espiritual, irmãos, tão espiritual, que ele falou, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele não se importava com o corpo físico dele. Quando as pessoas pegaram Paulo e falaram com ele, olha, não vai a Jerusalém não, que vai acontecer isso com você. Ele virou para aquelas pessoas e disse, olha, por que vocês estão tentando colocar tribulação na minha alma?
eu estou pronto não só a sofrer, a apanhar pelo nome de Cristo, mas eu estou pronto a morrer pelo nome de Cristo. Por isso que ele tem personalidade e autoridade para escrever esse texto da palavra de Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Então entenda isso, queridos. Para nós tem 4 meses que nós estamos aí enfrentando essa coisa tão diferente, né? Que nosso costume era de cultuar a Deus, de vir para a igreja, domingo tomar o nosso banho, vir para o CCM de manhã estudar a palavra, e à tarde, à noite, vir para o culto para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para abraçar os irmãos, para dar paz do Senhor para os irmãos, pegar na mão dos irmãos, às vezes conversar um pouquinho com os irmãos, e de repente muda tudo. Quando a gente vem à igreja, não pode sentar perto, tem que ser o mínimo 1,5 metro, o mínimo e o máximo 2 metros, e de 2 metros para lá. E aí a gente acha estranho não poder abraçar o nosso irmão, não poder chegar perto do nosso irmão para a gente conversar. Nós estamos há mais de 4 meses. Mas eu queria falar uma coisa com vocês, queridos, e o tema dessa palavra que Deus me deu é: como vamos sair dessa pandemia? Como você vai sair desse deserto que nós estamos enfrentando? Como eu vou chegar lá na frente? Olha, irmãos, tem pessoas que, infelizmente, vão sair pior. Tem pessoas que entraram nessa pandemia, até hoje parece que eles não entenderam que isso é um tratamento de Deus com os filhos dele. Até hoje eles não entenderam que Deus está fazendo isso, porque Deus quer que a gente mude o nosso caráter, mude a nossa forma de ver o mundo, de ver a igreja, de ver os nossos irmãos, de ver o nosso próximo, de ver o nosso inimigo. Como é que você vê o seu inimigo? Ah, eu vejo meu inimigo com 7 palmos de terra em cima dele e eu por cima. Deus quer que a gente mude a nossa visão. E muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas, eles entraram nessa pandemia e até hoje eles não mudaram nada. Até hoje eles não mudaram o seu pensamento, a sua visão, a sua ideia. Eles continuam com as mesmas ideias, continuam com os mesmos pensamentos, continuam da mesma forma. Eu queria dar alguns exemplos aqui na palavra de Deus, irmãos. Vamos observar o seguinte: José, ele é vendido como escravo para o Egito. E José lá no Egito, ele passa por umas situações e de repente ele se torna governador do Egito. E o interessante é que aí a fome começa a assolar a terra, e aí o povo de Deus, na família de Jacó, vão todos, 75 almas para o Egito. E quando eles estavam lá no Egito, eles começaram a prosperar, começaram a ser abençoados, e aí Deus queria tirar o povo dele de lá. Mas a gente sabe que quando a gente está bem financeiramente, bem de saúde, a gente acomoda. E o povo de Deus se acomodou no Egito. A família deles estava crescendo. Eles tinham dinheiro, eles tinham tudo. Quando eles foram para lá, o faraó deu para eles a melhor terra, o melhor lugar para eles plantarem, para eles colherem. Aí de repente Deus começa agora a mandar uma tribulação. Deus começa a mandar uma prova. Primeiro Deus tira a comida deles. Depois Deus aumenta o serviço deles. Deus entregava, o faraó. O faraó entregava para eles o barro, entregava para eles as coisas para fazer o tijolo. Agora eles falaram: não, agora vocês mesmos vão ter que buscar o barro, vocês vão ter que buscar o tijolo. Então, Deus foi permitindo que Faraó foi apertando povos até nascer no coração do pessoal um desejo de sair do Egito. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar, a orar e dizer: Deus, tira a gente daqui. Deus, dá para nós uma terra, dá para nós um lugar onde nós podemos viver o nosso povo, não viver debaixo da tutela de Faraó e dos egípcios. E o que Deus faz? Deus tira aquele povo. O deserto fez aquele povo clamar, fez aquele povo orar, fez aquele povo buscar a face de Deus. Deus tira aquele povo lá do deserto. Agora, quando aquele povo começa a atravessar o deserto, irmãos, que coisa, como é que é o ser humano? O ser humano daquela época não mudou nada para o ser humano de hoje. Deus tira eles, e eles olham o deserto, e eles falam assim: ah, não, lá no Egito era muito melhor. Que coisa, eles oraram pedindo Deus para tirar eles do Egito.
Deus vai lá, tira eles do Egito, agora eles viram e falam assim, lá no Egito era muito melhor, porque lá tinha carne, lá tinha cebola, lá tinha cama para nós dormir, e aqui nesse deserto, de dia é um calor de 60 graus, de noite é um frio de 0 grau, e eles começaram a murmurar, e eles começaram a reclamar, aquela geração que orou para Deus tirar eles do Egito, aí o que Deus fez? Deus fez eles rodear o deserto por 40 anos, até que toda aquela geração murmuradora, reclamadora morresse. E Deus não deixou aquela geração passar fome, Deus não deixou aquela geração morrer de fome, por quê? Todos os dias, Deus mandava o maná do céu, Deus mandava o alimento para eles, e Deus falou assim, olha, colhe só para o dia, não colhe para 2 dias, não colhe para 3 dias, colhe só para o dia. E aqueles homens começaram a colher para 2, 3 dias, daí a pouco eles começam a murmurar com Deus, nós estamos fastiados desse pão, nós estamos enojados desse pão, nós queremos carne. É a única vez na história, irmãos, que a caça que caçou o caçador. A Bíblia diz que as codornizes, elas voavam a 1 metro de 1,5 metro do chão, de forma que até uma criança podia esticar a mão e pegar. Então eles pediram carne, e Deus mandou carne para eles, e eles continuaram murmurando. Aí Deus fez com que eles rodeassem o deserto. Queridos, eu quero perguntar para você, será que Deus não está fazendo a gente rodear, porque nós não mudamos, nós não tomamos uma atitude de mudança? É tempo de nós mudarmos. Deus quer uma igreja forte, Deus quer o retorno dos nossos cultos, de uma igreja forte, de uma igreja apaixonada por vidas, de uma igreja que abre mão da sua vida, porque o propósito de Jesus para a sua igreja é, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o propósito de Jesus, é o propósito de Deus para a igreja dele. Se eu quero ir após ele, eu tenho que abrir mão da minha vida, porque quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então eles saíram agora do Egito, passaram pelo deserto, aquela geração murmuradora, aquela geração que pediu Deus para tirar eles do Egito, morreram todos no deserto, não experimentaram entrar na terra prometida. E aí, os que saíram do deserto, entraram na terra prometida. Aí você vai ver que geração, que povo, que todas as nações tinham medo deles. Tanto é que lá no livro de Josué, quando Josué, Deus fala assim, olha, eu vou dar Jericó nas suas mãos. Jericó ficou com tanto medo deles, e Jericó era uma cidade poderosa. Jericó ficou com tanto medo deles, que eles cerraram, eles fecharam a porta, preguei um dia aqui na live, ninguém entrava e ninguém saía. Eles foram lá e pôs ferrolho nos portões, trancaram os portões, e falou com as sentinelas em cima do muro. Vocês lembram que eu preguei o dia, eu falei que os muros de Jericó, era mais ou menos da largura da igreja, que podia passar carruagem em cima dela, da muralha. E aqueles soldados vigiando o tempo todo, vamos vigiar porque o povo vai querer vir saquear a nossa cidade. E Deus no silêncio mandou com que Josué e o povo dele rodeassem aquela cidade, e Deus pôs abaixo aquelas muralhas. Que geração poderosa que saiu. Mas vamos lembrar de Josué e Calebe, dos 12 espias que foram. Deus mandou ir lá espiar a terra, e eles foram espiar a terra, só 2 trouxe um relatório positivo. A terra é boa, a terra mana leite e mel, os cachos de banana lá precisam de 2 homens para carregar, os cachos de uva lá é uma coisa impressionante. Olha, queridos, nós temos que enxergar com a visão de Deus, não é com a visão do diabo, não é com a visão do homem, não. Você tem enxergado com qual a visão? Qual é a sua visão? É a visão do homem? É a visão do diabo? É a visão de Deus? Eu vou desistir do evangelho porque não tem mais jeito. Igual nós vimos aí há pouco tempo, eles colocaram aí um vídeo falando que lá na China, eles estão proibindo de dar ajuda para quem é crente, para quem é cristão. Ele tem que negar a fé dele, igual esse auxílio que está tendo aqui no Brasil de R$600. Se ele falar que é crente, tinha que negar a fé dele para receber o dinheiro lá do governo. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos enxergar com os olhos de Deus, ver com os olhos de Deus.
Josué e Caleb viu com os olhos de Deus. Os outros falaram, você está doido? A terra é boa mesmo, lá tem gigante. Tem cada tamanho de homem lá que com um murro só mata nós. O relatório daqueles 10 espias foi do diabo, foi do homem. Eles não enxergaram na ótica de Deus. Queridos, enxergue essa pandemia na ótica de Deus. Enxergue tudo isso que nós estamos passando na ótica de Deus. E nós vamos vencer e vamos chegar lá na frente um povo poderoso, um povo forte, um povo que vai fazer a diferença na nossa nação, que vai fazer a diferença na nossa cidade de Capim Branco, que vai fazer a diferença em Minas, no Brasil e em todo o mundo. O povo de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que abriram mão da sua vida, que abriram mão do seu conforto, para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, queridos, aquele povo, quando eles saíram do Egito, saiu um povo do Egito, no deserto, toda aquela geração que orou a Deus para sair do Egito morreu, e o que entrou lá na terra prometida foi uma geração poderosa, foi uma nação poderosa, que as pessoas tremiam na base quando falava dos israelitas, dos judeus, aquele povo que saiu lá do Egito. Qualquer nação tremia na base, qualquer nação ficava com medo. Queridos, o diabo tem que tremer quando ele ouvir falar da igreja do Senhor. Você é servo de Deus? Você é serva de Deus? O diabo tem que tremer quando ele ouvir a sua voz. Não é nós que temos que ficar com medo do diabo, não é nós que temos que correr do diabo, igual tem muitos crentes que têm medo do diabo. Não, é ele que tem que tremer. É ele que tem que tremer. Como eu contei, eu ouvi uma história uma vez de que o anjo levou um homem, arrebatou um homem e levou ele no sentido, e foi andando e olhando um monte de coisa, e de repente ele viu uma tocha de fogo no chão, e os demônios correndo daquela tocha de fogo, e ele perguntou, o que é aquilo? E aí aquele anjo falou para ele, aquilo é um crente que me serve, que serve a Deus de verdade. Aquilo é um crente que serve a Deus de verdade. O diabo não vê ele como uma pessoa qualquer, mas vê ele como uma tocha de fogo. Vê ele com a autoridade e o poder de Deus. E é isso que Deus quer da geração dele, é isso que Deus quer de mim e que Deus quer de você. Queridos, vamos pensar um pouquinho aqui, em termos de deserto, em termos de passar lutas, em termos de passar prova. Vamos lembrar aqui de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem rico, tinha a família mais linda, seus filhos eram bonitos, as suas 3 filhas eram bonitas, seus 7 rapazes eram bonitos, e era uma família abastada, uma família rica, porque a Bíblia diz que todo tempo os filhos de Jó, eles davam festas, e Jó pegava e sacrificava a Deus, porque às vezes os filhos deles poderiam ter pecado contra Deus. Jó era rico, tinha saúde, tinha uma família bonita, e de repente o diabo chega para Deus e fala, olha, Jó serve o Senhor, porque o Senhor dá a ele riqueza, Jó tem dinheiro, Jó tem uma família bonita, Jó tem saúde, olha lá o tanto de gado que ele tem, olha o tanto de camelo que ele tem, olha o tanto de ovelha que tem, toca nos bens dele, o senhor vai ver como ele vai blasfemar do Senhor. Eu te pergunto, querido, se nessa noite o diabo for até Deus e fazer um relatório de você e dizer, ele te serve você porque você dá dinheiro, você dá ele tudo, toca nele para o senhor ver se ele não vai blasfemar. Será que se você perder tudo, você vai continuar honrando o seu Deus? Você vai continuar glorificando o seu Deus? A Bíblia diz que Jó, ele perdeu tudo, fez o velório de 10 filhos, perdeu os seus bens, e por fim perdeu a sua saúde, que o diabo chegou para Deus e falou, pele por pele o homem dará tudo que tem pela sua saúde. Perdeu tudo. Mas no capítulo 19 do livro de Jó, ele faz uma exclamação linda, ele diz assim, eu sei de uma coisa, antes quando a mulher dele, no princípio das dores, da tribulação ali, quando ele perde tudo, a mulher dele fala assim, você ainda continua fiel a esse Deus? Deixa de ser bobo, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Para que você vai continuar sendo fiel a esse Deus? E Jó vira para ele e fala, tu falas como uma louca.
Eu recebi o bem de Deus e não vou receber o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, se você ganhou alguma coisa, glorifique a Deus. Se você perdeu, igual nesse momento de pandemia, quantas pessoas têm perdido o seu emprego? Têm perdido o seu sustento? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, olha, os pássaros não semeiam, eles não colhem, e a gente não vê um pássaro morrer de fome, a não ser que o homem vai lá, pega ele, põe dentro da gaiola e esquece dele comida. Os lírios do campo nascem para depois sumir, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a um deles. Queridos, nós temos que dizer como Jó. Jó fala isso para a mulher dele, no capítulo 19, no versículo 25, Jó fala assim, olha, eu sei de uma coisa, o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Que coisa linda! Essa é a maneira que nós temos que passar por essa pandemia, pela tribulação. Se um crente for acometido da Covid, irmãos, misericórdia, entra em desespero, ai Deus, mas eu sou teu servo, mas onde é que está escrito que por eu ser crente eu estou imunizado? Não está escrito isso, não está escrito, e às vezes Deus permite, para a gente saber a nossa estrutura, para a gente saber até onde nós amamos a Deus, até onde você ama a Deus? Você ama a Deus até o problema? Você ama a Deus até começar a acontecer as adversidades? Quantas pessoas têm abandonado o Senhor? Porque a igreja não está aberta para cultuar a Deus. Quantas pessoas têm abandonado o Senhor? E aí, queridos, nós vemos o início da tribulação de Jó, ele fala assim, nu eu vim, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz, em nenhuma dessas palavras, Jó pecou contra o Senhor. Aí no meio do livro, mais ou menos, ele fala, o meu Redentor vive por fim, ele se levantará sobre a terra. Agora no capítulo 42 de Jó, no versículo 5, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, antes os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, mas agora hoje não, hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. Queridos, pensa nisso que eu estou te falando. Jó, só de ouvir falar de Deus, o testemunho dele era maravilhoso, e depois quando ele fala, hoje não, os meus olhos te contemplam, hoje os meus olhos te veem. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui nesta noite, falei do povo saindo do Egito, o povo passando o deserto, e como que eles chegaram na terra prometida. Jó, no princípio da sua tribulação, Jó, no meio da sua tribulação, ele continuou, no princípio adorando a Deus, no meio adorando a Deus, e lá no final adorando a Deus. O que Paulo escreveu aos Filipenses? Fazei todas as coisas sem murmuração. Fazei todas as coisas sem murmuração. Para de ser crente murmurador, crente que reclama de tudo. Reclama do filho, reclama da esposa, reclama do marido, reclama de tudo, só sabe murmurar, só sabe reclamar, tudo está ruim, nada presta. Tem pessoas que, misericórdia, gente, tem pessoas que, você dá ele um copo com água gelada, está ruim, você dá ele um copo com água quente, está ruim, você dá com ele um copo com água mais ou menos, está ruim, nada presta. Você faz uma comida temperada, está sem sal, faz uma comida com um pouquinho tempero mais pesado, está salgada, faz sem tempero, está sem sal. Só sabe reclamar, só sabe murmurar, e a Bíblia diz que nós temos que fazer todas as coisas sem murmuração. Queridos, vamos passar por essa pandemia sem reclamar, sem murmurar, e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Desde o início, irmãos, eu tenho falado isso, Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle do mundo, Deus não perdeu o controle da minha vida, nem da sua vida. Isso mostra que o arrebatamento da igreja está próximo. Isso mostra que Jesus está prestes a voltar para buscar a tua igreja. E aí tem uma palavra de Deus para mim e para você, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Se Jesus aparecer nas nuvens hoje, você está pronto para subir? Você é aquele crente que está dizendo Maranata? Ou você está dizendo misericórdia? Mas aí acontece uma coisa, né, queridos? Às vezes você está falando Maranata, mas o pecado cauterizou a sua mente, cauterizou o seu coração. Você está vivendo uma vida de pecado e está falando, Maranata, vem Pai. Ô Senhor, estou te esperando, e está com a vida de pecado.
Cuidado, queridos. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Quantas pessoas têm vivido uma vida de qualquer forma e têm pregado a palavra e têm falado do Evangelho, mas fala e não vive. Nós temos que pregar com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. E o último é José. José, lá no princípio da vida dele com seus irmãos, ele teve vários sonhos. Ele teve um sonho de 11 feixes se curvando diante de um feixe maior. Ele teve o sonho de 7 estrelas se curvando diante do sol, 11 estrelas se curvando diante do sol. E ele contou, olha, isso vai acontecer, Deus vai me exaltar, Deus vai me colocar acima. E os irmãos dele começaram a ficar com ciúmes, começaram a ficar com inveja, porque quando Deus começa a querer fazer alguma coisa na nossa vida, o diabo vai levantar os invejosos para jogar a gente para baixo. Eu tiro um exemplo aqui na Igreja Batista, irmãos. Quantas bandas de louvor aqui na igreja abençoadas, que levantou aqui, olha, aquela bênção, aquele louvor assim que a gente sentia a presença de Deus. Não existe mais nenhum, acabou tudo. Acabou tudo. Era porque não era de Deus? Não. Um pastor, quando ele é ungido a pastor, e depois ele pisa na bola e ele perde o ministério, é porque ele não era de Deus? Não. É porque as minhas escolhas, nessa minha caminhada de 30 anos com o Senhor, teve muitas escolhas que apareceram no meu caminho, e que se eu tivesse escolhido elas, hoje eu estava desviado, hoje eu não estava na presença de Deus. Mas eu escolhi permanecer na presença de Deus. Tanto é que desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu só passei por 2 igrejas. A Quadrangular, onde eu me converti, e a Igreja Batista Central. Entendeu? Por quê? Porque eu sabia do propósito de Deus. Então José, melhor dizendo, ele sai ali no começo de sonhos e tudo, e os irmãos dele ficam com inveja, joga ele numa cova, e aí não era plano de Deus ele morrer naquela cova, dele morrer lá naquele poço. Aí Deus falou com Rubem, não, tira ele de lá, com o irmão mais velho, tira ele de lá, tirou ele, e falou, vamos vender ele para os ismaelitas. Vendeu ele como escravo, e agora ele vai para o Egito, e quando ele chega no Egito, Deus começa a trabalhar. Queridos, não importa o lugar que você estiver, se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai trabalhar a seu favor. Deus põe demônios para trabalhar para você. Que isso, pastor? Misericórdia, é. Quando Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, e nós decidimos a seguir em frente nesse propósito, Deus põe pessoas para trabalhar, pessoas que pensam que está nos perseguindo, pensam que está fazendo mal para a gente, está fazendo é bem. Olha para vocês verem, será que José, se ele continuasse lá na casa de Faraó, lá cuidando da casa de Faraó, ele ia chegar a governador do Egito? Não seria, porque ele não ia ter revelado o sonho para o copeiro e para o padeiro lá na cadeia. Deus falou assim, José, aqui não está bom para você. Aguenta a mão aí firme, meu filho, aguenta mais esse deserto aí, aguenta mais essa prova aí, eu vou te levar você lá para a cadeia. E aí Deus permite, ou entra no coração daquela mulher, o diabo coloca no coração daquela mulher um desejo por José. A mulher tinha um marido rico, gente. Ela tinha tudo, as joias que ela quisesse. Aí de repente, ela quer ter um relacionamento com o copeiro do rei, com o homem que estava lá cuidando das coisas do rei. E José rejeita, e aquela mulher agora se levanta e fala, olha, José tentou me agarrar, tentou me seduzir. José vai para a cadeia. E o que acontece na cadeia? José continua servindo ao Senhor. Ele ajuda a mudar a situação daquela cadeia, ele ajuda aquele homem da cadeia, a ajudar a cuidar dos presos que estavam doentes, e de repente o copeiro e o padeiro, eles vão para a cadeia, porque eles fizeram alguma coisa lá, e aí de repente os dois sonham, e chega para José e conta o sonho, aí o José fala, olha, você, copeiro, vai ser restituído hoje ao seu cargo, e você vai servir vinho na taça do rei, e você, padeiro, você vai ser decepado, você vai morrer. E assim, José vira para ele, antes de acontecer o sonho, antes de ser executado, José fala, olha, quando você estiver lá, lembra de mim. E a Bíblia diz que aquele copeiro esqueceu de José.
Mas Deus não esquece da gente, ainda que o homem esqueça de mim, ainda que o homem esqueça de você, queridos, saiba de uma coisa, Deus não esquece de você. Tem pessoas que ficam, não, eu vou sair da igreja porque eu já fiz tanta coisa na igreja e o pastor nem liga para mim. Queridos, pastor é homem, pastor não é o dono da igreja, pastor não morreu pela igreja. Quem morreu por ela foi Jesus, quem cuida dela é Deus. E o copeiro esqueceu de José lá na cadeia, mas Deus não esqueceu. Deus dá um sonho para Faraó, das 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, e as magras comiam as gordas e continuava magra, 7 espigas bonitas, cheias, e depois 7 espigas esmirradas, sem nada, e as esmirradas comiam as cheias e continuava magra. E ninguém no reino ali no Egito conseguiu interpretar aquele sonho. Aí Deus levou lá na memória do copeiro, e o copeiro foi até o rei e falou assim, lá na cadeia tem um homem lá, ele chama José, e nós tivemos um sonho, eu e o copeiro, e ele interpretou os nossos sonhos, tanto o meu como o do copeiro. Então traz esse homem aí, tirou ele da cadeia, fez a barba dele, ajeitou ele, e ele chegou lá e contou todo o sonho. E olha para você ver quando Deus age na vida de um ser humano, de um homem. José virou para o rei e falou assim, olha, escolhe um homem cheio de sabedoria e do Espírito de Deus, e coloque para governar a terra durante os 7 anos de fome, de fartura, para que quando vier os 7 anos de fome, vocês tenham armazenado comida para não morrerem de fome todo mundo. E ele falou assim, escolhe um homem. Aí Faraó falou assim, será que tem um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo como você, José? E ali coloca José como governador do Egito. E ele faz um trabalho lindo, e ele sustenta as pessoas e ninguém morre de fome. Então, essa pandemia, eu preciso entender, nós precisamos entender uma coisa, Deus quer moldar o caráter da igreja dele. Você acha que Deus quer uma igreja fraca? Uma igreja raquítica? Uma igreja que as pessoas zombam? Não. Nosso Deus não é poderoso? Meu genro não leu aqui no início do culto? Quem é esse? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o poderoso na guerra. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o poderoso na guerra. E você acha que ele quer uma igreja fraca? Uma igreja que fica passando por coisas tão terríveis por não conhecer o Deus a quem serve? Irmãos, tem crentes que passam por cada coisa por não conhecer o Deus que serve. Deus está moldando o caráter da igreja dele. E Deus quer que quando ele falar assim, acabou, nós sejamos uma igreja forte. Nós sejamos um povo que o inferno, quando olhar para nós, eles vão tremer nas bases. Ali tem um povo que conhece o Deus de Israel. Ali tem um povo que conhece o Senhor dos exércitos. Então, nós vemos José, como ele começou a vida dele, os sonhos que ele teve, todos se cumpriram. Quando ele mata a fome do pessoal, os irmãos dele vão lá comprar comida, ele conhece os irmãos dele, e ele arma uma arapuca ali, arma uma situação ali, para trazer o pai, para trazer a família, para trazer o povo dele. Então, queridos, nosso Deus, Ele quer que a gente passe pelas provas, passe pelo deserto dessa forma. A Bíblia diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de qualquer comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, irmãos. Mas as que não se veem são eternas. Nós não enxergamos com os olhos físicos, mas nós enxergamos com os olhos da fé. Igual eu vejo muitas pessoas também, muitos crentes falando assim. A gente perguntar para ele, o que é fé? Ele responde, a fé é a certeza das coisas que não se vê. A fé não é cega, a fé enxerga. A fé é a certeza das coisas que se espera. E a convicção de fatos que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1, lê lá para você ver. A fé não é a certeza das coisas que não se vê. Se você falou isso um dia, você falou errado. A fé não é cega. Nós não podemos ter uma fé cega. Eu sempre digo isso, nós temos que ser crentes inteligentes. Nós temos que ter uma fé saudável, nós temos que ter uma fé inteligente. Não é uma fé de qualquer jeito, não, falar qualquer bobagem, falar qualquer coisa, não. Então, queridos,
todas essas pessoas aqui, como que eles entraram nesse deserto, como que eles passaram nessa prova, nessa tribulação, e como eles saíram. Todos eles saíram pessoas melhores. Jó, o povo de Deus, eles saíram melhores, terminaram melhor do que quando eles chegaram. Jó foi melhor do que quando ele entrou, porque ele já era fervoroso, lá no princípio. No meio ele disse, eu sei que meu Redentor vive, e no final ele diz assim, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje não. Ele estava dizendo isso, hoje eu tive uma experiência com Deus. Essa tribulação, esse deserto que eu passei, eu tive uma experiência com Deus. Nessa pandemia, nesses dias de isolamento, quantas experiências você teve com Deus? Quantas experiências a igreja do Senhor teve com Deus? Então, queridos, olha, você, como que nós vamos estar depois dessa pandemia, depois desse deserto, quando voltar ao normal? Será que nós vamos ser pessoas melhores? Ou a gente vai continuar aquela mesma vidinha de antes? Sempre quando Deus coloca algo, é para mudança. É porque Ele quer restaurar o nosso caráter. Deserto não é para matar crente. Deserto, prova, não é para matar filho de Deus, não. É para moldar o nosso caráter, para nós sabermos quem nós somos, para nós sabermos o tamanho da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado aí com você nesses 35 minutos aí de palavra, e que o Espírito Santo possa mostrar para você o propósito dessa pandemia, dessa luta que nós temos enfrentado no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e por essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Receba essa palavra como revelação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te adoramos e reverenciamos a tua presença de glória. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por mais essa live, pela oportunidade, ó Pai, mesmo nós, os irmãos não estando aqui na igreja, Pai, dentro do seu lar, no conforto do seu lar, sem precisar sair na rua e correr o risco de ser contaminado pelo Covid-19, Senhor, está recebendo a tua palavra, alimento, Senhor, alimento diário, recebendo, ó Deus, uma palavra de fortalecimento, uma palavra, ó Deus, de avivamento, uma revelação do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus essa palavra possa falar ao coração dos teus filhos de uma maneira especial, Pai. Eu oro, abençoo a mente, o coração, a vida de cada pessoa que ouviu essa palavra, em nome de Jesus, Pai, que o teu grande amor, a graça bendita e redentora do teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.